Olá pessoal, meninas e meninos, na aula de hoje quero ensinar vocês a fazer, olha só, esse saquinho lindo para guardar sapato, tá bom? É um modelo que me pediram bastante, ainda não tem aqui no canal, então eu quis trazer esse modelinho para vocês agora nas férias, para quem for viajar, tá bom? Se você ainda não segue o canal, segue aqui, se inscreva, ative o sininho para você receber notificação das nossas aulas que são toda semana, tá? Vamos lá aprender? Bom, pessoal, pra gente começar a fazer o nosso saquinho, eu vou passar aqui as medidas iniciais, tá? Pra parte da frente do nosso saquinho, você vai precisar de um tecido tricoline, tá? No tamanho de 30 centímetros por 12, tá bom? E um outro menorzinho de 30 centímetros por 6, tá certo? Aí o plástico aqui, gente, eu tô usando plástico cristal de gramatura 0,20. Pode ser também plástico translúcido, tá certo? Que vocês tiverem aí. Esse plástico, ele tem o tamanho de 30 por 22, tá bom? Eu vou começar a fazer a montagem, então vocês já devem ter entendido e percebido que a largura do nosso saquinho é de 30 centímetros. Então a gente vai começar fazendo as emendas aqui, ó, desses tecidos na largura de 30 centímetros, tá certo? Eu vou começar por essa parte mais estreitinha. Essa parte mais estreita, ela vai ser da parte de baixo do nosso saquinho. Então aqui eu vou colocar a estampa do meu tecido de frente com o plástico, dessa forma, e vou passar uma costura aqui com um pé de máquina. Depois que eu passei essa costura, olha, eu puxo o tecido assim pra baixo, tá bom? E vou passar uma costurinha de meio pé de máquina, ou na beiradinha aqui, ó, pra fazer um pesponto, rebater e ficar bem retinho aqui essa parte. Então, olha só aonde foi a costura, tá certo? Agora a gente vai pra parte de cima, a gente vai fazer a mesma coisa, colocar o tecido, estampa dele de frente com o plástico e passa uma costura aqui. Passei a costura, vou fazer o mesmo esquema. Puxo o tecido assim, deixa eu ver essa sujeirinha aqui, aí. Puxo o tecido assim e passa a costura aqui, rebatendo. Pronto, então ficou dessa forma, tá? Agora, a gente vai fazer a tirinha aqui de cima, onde passa o cordão. Então, vou reservar essa parte aqui só um pouquinho aqui do lado e vou pegar duas tirinhas, tá? Essas tirinhas, ela tem a largura de 6 centímetros e ela tem 28 centímetros. Então, vocês percebam que ela é 2 centímetros menor que a largura do nosso saquinho, a parte da frente que acabamos de costurar. Precisa realmente ser dessa forma, ela precisa ser um pouquinho menor pra poder fazer o acabamento aqui e passar o cordão, tá certo? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui com essas duas tirinhas é dobrar meio centímetro aqui, ó, na pontinha e passar a costura fazendo uma barrinha. Isso eu vou fazer na pontinha aqui dos dois tecidos, tá? Então, passei a costurinha, tá? E agora, a gente vai dobrar ao meio e vou fazer uma costura pra segurar as duas beiradinhas. Então, faço uma costura aqui na beiradinha, tá? Então, costurei aqui e a gente vai posicionar no nosso tecido. Aqui, gente, ó, voltando com aquela parte que eu acabei de costurar com o visor de plástico, esse tamanho por inteiro, tá? Contando com o plástico e as duas partes de tecido, a gente vai usar como medida, tá? Pra cortar o tecido de trás, tá bom? Então, olha só, eu peguei essa parte inteira depois que eu costurei, medi no tecido
e recortei do mesmo tamanho, tá bom? Parte da frente, parte de trás. O que a gente vai fazer aqui agora, ó? Eu vou pegar a minha tirinha e eu vou posicionar ela desta forma, ó. Reparem que tá mesmo sobrando a beiradinha, por isso que eu disse que a tirinha tinha que ser um pouco menor, tá certo? Posiciono ela bem ao meio de forma com que vá sobrar um pedacinho de material aqui e um pedacinho aqui. E eu vou passar uma costura, tá? Passei a costura, vou levantar pra cima dessa forma, ó como é que ficou aqui atrás. E aqui eu vou passar uma costurinha, tá? Rebatendo. E então, ficou assim. A mesma coisa, o mesmo processo, eu vou fazer nesse tecido por inteiro, que é a parte de trás. Do mesmo jeito, eu vou costurar essa outra tirinha de tecido. Então, ficou assim. Agora, a gente vai fechar o nosso saquinho. E pra fechar, a gente vai usar a técnica da costura francesa, tá? Para as beiradinhas aqui de dentro ficar tudo embutido. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou colocar assim, ó, do lado direito mesmo, tá? Ó, como se o saquinho estivesse pronto. Coloquei nessa posição, vou alinhar bem, pode colocar alfinete ou prendedor em toda a volta. Depois que eu coloquei prendedor em toda a volta, eu vou passar uma costurinha nas duas laterais, tá? E na parte de baixo. Essa costura eu vou fazer na beiradinha, meio pé de máquina no máximo, tá bom? Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Como aqui na parte da frente eu tenho plástico, eu vou usar aqui a parte de trás, assim não vou ter perigo de ficar travando o plástico no calcador. Depois que eu passei a costura, aí a gente vai virar pro lado avesso. Então, olha só, gente, virei pro lado avesso e agora acho que a gente faz o acabamento da costura francesa. Agora eu vou passar uma costura novamente nas duas laterais, na parte de baixo, só que dessa vez eu vou usar a margem de um pé de máquina, tá? Essa margem tem que ser maior do que a costura que fizemos anterior. Então, olha só, gente, esse aqui vai ser o avesso do nosso saquinho. E olha como que fica o acabamento, tá? Sem tecido desfiando. Então, agora a gente pode virar pro lado direito novamente. Virei pro lado direito e agora a gente vai finalizar passando o cordão aqui. Eu vou usar esse cordão de cetim de 2 milímetros, se você quiser pode usar cordão de nylon, fita de cetim, que você tiver aí. Eu tenho 2 pedaços de cordão de 70 centímetros cada um. Eu vou usar aqui também um arame para poder facilitar na hora de passar. E para fazer o acabamento eu vou usar essas miçangas, essas bolinhas aqui, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Aqui a passada invertida, como a gente puxa assim, né? E ela fecha. Então, eu vou dar um nozinho aqui com o cordão no meu arame. Ó. E aí, gente, olha só, eu tenho duas entradas, certo? Eu vou entrar por aqui, ó. Na hora que sair aqui do outro lado, tá vendo? Eu entro no outro buraquinho, dou a volta até encontrar lá na outra pontinha.
Então, saiu as duas pontinhas juntas, tá? Eu vou juntar essas duas pontinhas e eu vou passar aqui, ó, na miçanga, as duas pontinhas juntas. Eu vou colocar duas miçangas pra dar um detalhe, você pode colocar uma ou duas, tá? Fica a seu critério. Depois que passamos as bolinhas, eu faço um nozinho aqui na ponta, tá? E ficou dessa forma. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo para o outro lado. Então, eu vou pegar o meu arame, o outro cordão de 70 centímetros, eu vou amarrar aqui na pontinha. E vou fazer a mesma passada, tá? Só que agora, desse lado aqui. Então, eu vou entrar aqui, vou dar toda a volta até a outra pontinha sair de cá. Ó, quando saiu aqui, eu continuo a passada do outro lado. Saiu a pontinha. E desse lado eu vou fazer a mesma coisa, eu vou juntar as duas pontinhas do cordão e vou colocar aqui na minha bolinha, né, na minha miçanga. Passei, vou dar o nozinho aqui. Aí depois, se quiser, pode cortar a pontinha, se estiver usando fita de cetim ou cordão de cetim igual eu, passa a pontinha do isqueiro dando uma queimadinha pra não desfiar, tá certo? E a nossa peça está pronta, olha só, ficou super delicadinho, super bonito. E aí a gente puxa as duas pontinhas, ele fecha e fica bem charmoso, tá bom? O valor de venda aqui pra essa peça que eu deixo pra vocês é de R$35 a R$45, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima aula.